Alô, amigos ligados em tecnologia. Estamos começando o bate-papo do Teinossauros. Eu sou o Léo Matayoshi e hoje a gente vai bater um papo. Eu estou aqui com o meu amigo Gera. Fala, Gera, tudo bem? Fala, Léo. Estamos aqui de volta. Estamos de volta em 2025, né? Fala aí, o que vai rolar hoje? Hoje a gente vai conversar com Alexandre Deus Ajude, né? Um teinossauro como nós dois, né? Mas muito mais técnico do que eu. A gente vai falar sobre segurança da informação com a Alê, certo? Bem-vindo, Alê, tudo bem? Obrigado pelo convite, Léo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre tive curiosidade, né, de saber como é que era o Teinossauros. Já estava há muito tempo querendo participar de uma entrevista com vocês e acabou não dando certo por N motivos, mas agora finalmente conseguimos acertar as agendas. Ironicamente, não presencial em São Paulo, né, como vocês estão vendo aqui no meu fundo de tela. Eu me mudei para Curitiba. Esse fundo de tela do Jardim Botânico, que é o local que eu mais amo em Curitiba, dos pontos turísticos é o que eu mais gosto, né? Inclusive, o apartamento que eu estou morando aqui, ele é bem próximo ao Jardim Botânico, né? E toda noite antes de dormir dá para ver ele iluminado. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Ó, Léo, um convite para a gente visitar Curitiba, tá vendo? Boa, obrigado, Alê. Boa ideia, Gera. Com É, certeza está aberto o convite, é só vir para cá. Então vamos começar aqui pela primeira pergunta, tá, Ale? Hoje é o nosso primeiro evento aqui virtual, voltando às atividades, então a gente vai seguir a mesma dinâmica dos nossos encontros presenciais. Está faltando o Marcão aqui, outro Teinossauro, mas a gente vai começar aqui com online, tá? E aí, como você falou, tá um pouquinho distante, a gente faz nesse formato, tá? Mas fala pra gente, Ale, um pouco de como foi o seu primeiro contato com tecnologia. Olha, o meu primeiro contato com tecnologia, por assim dizer, eu acho que vocês não vão estar esperando como é que foi. Eu tinha acho que 12 anos, certo? E eu pegava carrinhos e colocava motor nesses carrinhos para fazer os carrinhos andarem. Então, ou seja, eu tive um avô que ele sempre me incentivou muito na parte de engenharia elétrica, né? E aí, quando eu comecei a mexer com esses carrinhos, me despertou muito o gostar, né, de mexer com coisas de engenharia, com coisas tecnológicas, né? Tudo bem, era um carrinho, mas se você ver, eu pegava o motor, um dos motorzinhos assim que tinha em outros brinquedos, e eu queria fazer um carrinho do Playmobil começar a andar. Então eu sempre conectava as coisas, né? E por que que isso é importante? Porque quando eu comecei a faculdade, né, de Ciências da Computação, ainda lá na minha cidade natal, em São José do Rio Preto, eu comecei numa época em que não tinha praticamente computadores, né? Os computadores eles eram é, ainda item de luxo para pessoas no Brasil. Eu lembro da dificuldade que minha mãe teve para comprar um computador XT. Né? Quem é teinossauro talvez se lembre que é um XT. E foi meu, assim, um contato com tecnologia, foi um segundo contato, por assim dizer, mas motivado por aquele primeiro contato enquanto criança, né? E o interessante é que depois, né, mesmo em ciências da computação, eu acabei tendo contato com outras tecnologias. Hoje se fala muito em automação e tudo mais, mas o meu projeto final de graduação foi a construção de um robô. Ele era feito de madeira, ele usava motores de passo, né? Então, ou seja, a tecnologia, de certa forma, sempre esteve à minha volta desde criança, né? E é uma coisa que eu sempre, hoje incentivo meus filhos também a procurar a se desafiar e mexer com tecnologia, não esperar uma faculdade, não esperar uma oportunidade, né? Então, sempre que puder ter contato, né? Hoje em dia existem outras tecnologias e hoje é muito mais acessível, então a gente procura sempre estimular para que você possa despertar a sua vocação, né, para uma futura carreira. Ô, Ale, agora conta sobre a sua formação acadêmica. Você é um aluno de boas notas ou você era mediano que nem eu? Olha, essa é uma pergunta interessante, porque olha só, eu fiz ciências da computação lá no IBILCE, né, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Unesp, Universidade Estadual Paulista, no campus de São José do Rio Preto. Um ano antes, eu já tinha ido visitar, né, como é que era a computação, algoritmos, essas coisas.
E eu, quando entrei na faculdade, teve um caso muito curioso, que vai ao encontro dessa sua pergunta. Eu só tinha 5 matérias. E eu estava acostumado, né, com um colegial, que você tinha que estudar direto, matéria, provas todo mês. Quando eu vi que era uma prova de cálculo 1, era somente depois de 2, 3 meses, eu falei, que maravilha que é uma faculdade. Se eu soubesse que era assim tão fácil, eu tinha feito antes. Resumo da ópera. No primeiro ano eu tomei 2 DP, quase tomei uma terceira, e isso fez que eu completasse o curso em 5 anos. Então, ou seja, eu era um bom aluno, porque depois eu recuperei, mas eu era um pouco assim, jogar pelo resultado, só que eu não sabia que o resultado era um resultado bem, entre aspas, desafiador no primeiro ano, né? Aí depois, né, aí a minha carreira acadêmica, assim, em termos de como aluno, né, ela foi somente continuar em 2004, quando eu fiz a pós-graduação fiz lato sensu em gerenciamento de projetos, mas foi relativamente tranquilo. E aí o grande desafio na minha fase acadêmica como aluno foi no mestrado na USP. E ali sim, ali eu dei tudo de mim, modéstia à parte, eu fui um dos melhores alunos. Eu lembro que eu fechei as 5 ou 6 disciplinas que você tem que fazer, né, no programa de mestrado, fechei com nota máxima nível A, e somente uma falta assim, todo o meu período que eu tive que fazer as aulas, né? Isso trabalhando, né? Obviamente, assim, eu deixo até registrado aqui um agradecimento, né? Porque na época, meus gestores do Unibanco, né? Primeiro o Gondim e depois a Mara, eles entenderam o momento que eu estava passando com o mestrado, e eles, assim, foram bastante flexíveis, né? Quanto a hora de sair, depois não poder perder as aulas, né? E obviamente eu correspondia, né, podendo assim entregar meu trabalho, não deixar, em nenhum momento eu deixei a peteca cair, tanto quando eu estava, né, com o Gondim, né, Gera, quando a gente estava trabalhando junto, quanto quando depois eu fui para a arquitetura de TI trabalhar com a Mara, com a Márcia e com o pessoal. Então, assim, por quê? Porque era uma coisa que eu queria fazer muito, né, e isso, inclusive, eu estou citando isso porque isso, de certa forma, colaborou muito para que depois eu continuasse e me interessasse por segurança da informação. Os princípios disso, de eu me interessar por segurança, não estão somente aí. Aí foi mais um tijolinho a ser colocado. Teve outras coisas que aconteceram que me estimularam, foram me estimulando aos poucos, né? Mas fazer o mestrado que eu fiz, que foi em sistemas digitais, especificamente em segurança de redes, voltados para a criptografia, tudo isso fomentou, assim, me deu um estímulo para depois eu seguir a carreira de segurança da informação. Tá bom. Ô Ale, a sua trajetória profissional foi dentro de instituições financeiras. Como é que foi o seu momento lá no Banco Azul? Deixa eu colocar antes, né, falar o que a gente tem em comum, né? Eu ia perguntar um pouco dessa formação, mas porque o Ale está aqui, né? Então, esse Banco Azul que o Gera comentou, nós três no período aí, eu não conheci tanto o Ale, né? Mais pelo Gera, mas a gente tem essa conexão há muito tempo atrás, né? E aí, então, fala aí como que foi, Ale. Então, a minha trajetória profissional, na verdade, começou até antes, né? E eu faço questão de dizer isso, né? Porque eu comecei como digitador na Telesp, na antiga Telecomunicações de São Paulo S.A., que depois virou Telefônica, e hoje é a Vivo, né? E é um aprendizado muito grande que eu tive lá, né? Marquei bons gols mesmo no início de carreira lá. Depois eu trabalhei como administrador de banco de dados, DBA, da reitoria da Unesp, né? Então é interessante, eu me formei na Unesp, depois fui trabalhar como DBA, né, na reitoria de uma das maiores universidades do país, e aí sim, depois eu segui a minha carreira para a instituição financeira, no Unibanco, né? Vocês falam Banco Azul, né? Mas eu tenho, assim, bastante orgulho de falar que eu trabalhei no Unibanco e depois no Itaú, depois com a fusão, porque, assim, é um ambiente bastante desafiador, com certeza. Mas, assim, você não cresce se você não tiver desafios que te façam você superar, né? No Unibanco mesmo, eu diria que eu tive a oportunidade de marcar grandes gols, por assim dizer. Um desses, inclusive, também foi um dos início do meu interesse por segurança da informação. O Gera vai lembrar bem, foi o projeto de certificação digital
no Internet Bank Pessoa Jurídica. Esse projeto, né, ele reduziu assim drasticamente o número de fraudes na época em questão de meses, né? E foi quando eu tomei contato pela primeira vez com certificação digital. E criptografia não, criptografia eu já tinha tomado contato na universidade, na Unesp, tive outras motivações que têm a ver com filmes, mas na parte prática mesmo foi um projeto bem desafiador, né? Pouca gente talvez saiba, né? Mas esse projeto foi implantado em um mês, porque na época houve uma aposta lá entre um diretor e um dos vice-presidentes, falou assim, você consegue implantar isso em um mês, né? Virou para o diretor falou assim, sim, eu consigo. E isso mobilizou muitas equipes lá que trabalharam em grande sinergia, né? Eu lembro que eu trabalhava de sol a sol, né? Inclusive final de semana, mas não só eu, né? Mas todas as equipes, todos os sistemas envolvidos. Então, assim, tem desafios que a gente encara, às vezes a gente não tem a opção de falar não, né? E às vezes a gente assim agradece por não ter falado não ou ter tido essa oportunidade. Depois também a gente teve um projeto que eu trabalhei bem próximo do Gera, que era o multissenha digital, que era aquele tokenzinho OTP, né, do Itaú, que também foi um projeto O revolucionário. chaveirinho, né? Que a gente tinha um botãozinho que trocava os números ali, né? Exato. Inclusive eu tenho, não é o meu, até porque como eu que assim desenhei, né, a arquitetura do sistema na época, né, eu guardo ainda, mas está em algum lugar aqui o token 0001, certo? Que era parou de funcionar. Era J3 ou J7? Era o J3, certo? E aí, assim, eu tenho ele guardado em algum lugar, mas só para dizer que eu guardei o segundo, né? O 001 era o meu, depois ele, obviamente, a bateria acabou, aí eu recebi um outro, né? Que é esse daqui, certo? Então, quem vai lembrar, né? Era esse tokenzinho aqui que Eu fazia tinha um apertar. azulzinho, igual a esse, só que azul. Isso, então, É. o azul, ele é da primeira leva, né? Aliás, inclusive, né? Tá aqui, ó. Ele vinha nessa caixinha aqui. Na época, né, já não era mais banco azul, era banco azul, mas era um banco azul mais esverdeado, né? Que era esse daqui. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Era esse daqui, vinha nessa caixinha aqui, né? Então, assim, eu guardo com bastante carinho esses artefatos, né? Porque permitiram fazer grandes realizações. Na época eu era analista, né? Eu trabalhava na Internet Bank Pessoa Jurídica, depois fui para outras áreas, aí depois veio a fusão, também fui para o Itaú. O Itaú também eu tive a oportunidade de trabalhar mais diretamente com segurança de informação, e aquilo que foi a minha paixão mesmo, que aflorou 100%, começou com a certificação digital, que era a parte de criptografia, né? Então, eu trabalhei nos últimos anos diretamente com a parte de criptografia e certificação digital no Itaú, e foi também assim um aprendizado constante. O ramo financeiro, ele é um ramo bastante desafiador, né? Ele é um ramo que exige bastante do profissional, mas eu entendo que é um ramo gratificante, porque você acaba tendo a oportunidade de estar em tecnologias de ponta, ainda mais quando você fala de segurança da informação ou mesmo processos, né? Leis como a LGPD. Por quê? Porque as instituições financeiras, né? Eu diria que principalmente os bancos, ainda mais os grandes bancos, eles são teto de vidro, né? Então eles têm que estar sempre um passo, melhor, vários passos adiante antes que as coisas realmente aconteçam. E você estar na vanguarda dessas tecnologias, poder participar desses momentos, é realmente um privilégio, uma oportunidade única. Então eu sei que muita gente que de repente vai ouvir esse podcast fala assim, eu não aguento às vezes mais trabalhar naquele banco, naquela instituição. Mas é difícil, eu sei. Por isso que depois a gente vai falar na segunda metade aqui como é que o Alexandre fez para conseguir conviver com isso, né? Que foram as válvulas de escape, né? As curiosidades que a gente vai falar depois. Mas eu sempre incentivo, né? Que se houver uma oportunidade, né? Numa indústria, e não é só banco, né? Eu acho que existe outras indústrias desafiadoras. Uma indústria que eu sempre tive vontade de trabalhar também, que eu acho que também tem que estar na vanguarda, mas por outros motivos, é a indústria farmacêutica, né? E que é uma área que, assim, com a pandemia que nós tivemos aí, mostrou que agora, mais do que nunca, o mundo tem que ficar na vanguarda disso daí, né? Ficar sempre vários passos adiante. Então, eu acho que assim, cada setor tem os seus desafios e tem as suas oportunidades. No ramo tecnológico, no tecnológico e principalmente segurança, eu acho que as instituições financeiras, por lidar com aquilo que é mais valioso hoje, né? Assim, num primeiro momento, o valioso material que é os recursos financeiros, eles têm que estar sempre se antecipando a tudo. E, Ale,
Acho que nós aí, Gera, vocês, mas também estiveram lá no início, né, do Internet Banking, antes até do Internet Banking tinham outras aplicações, né? Hoje temos mobile, uma série de outras formas de pagamento. O que que mudou aí de transações financeiras do setor financeiro, né? Evoluiu muita coisa. O que que você vê ali, o que teve lá 20 anos atrás e hoje em termos de segurança? Bom, se a gente voltar 20 anos atrás, né, vamos dizer assim, quando eu estava entrando para o meu primeiro emprego em São Paulo, lá na reitoria da Unesp, segurança era algo assim que não se falava muito, né? Na verdade, a gente só tinha uma preocupação com segurança lá dentro mesmo, porque o assessor de informática, na época nem se falava TI, se falava informática, ele foi meu professor, inclusive, na graduação. Ele era uma pessoa sempre antenado com a parte de segurança, então ele sempre estimulava a gente se preocupar com segurança de redes, tudo. Existia um grupo lá, que hoje a gente poderia dizer que é uma squad, que era especificamente voltada e ficava vendo ataques, denial of service e tudo mais, né? Então, assim, então naquela época não se tinha muito essa preocupação, né? Os próprios protocolos de segurança, né? HTTPS, SSL, não tinham aquela grande preocupação. Só que aí, né, o mundo, por volta do ano 2000, meados do ano 2000, começou a ver que isso, né, atacar isso poderia ser monetariamente interessante. E foi aí que começou aquela velha guerra, né, de mocinho e bandido, né, o mocinho e bandido digital. Então, se a gente olhar hoje, se a gente olhar num patamar maior, né, se a gente pegar, vamos lá, vamos voltar na história, vamos voltar desde Alan Turing lá, quando, né, com relação aos princípios de um computador, foi durante a Segunda Guerra Mundial, na década de 1940, se a gente considerar quantos anos se passou e colocar nessa projeção hoje a evolução da segurança em Internet Banking, a humanidade assim se desenvolveu muito rapidamente em tão poucos anos, se você comparado com outras fases. Então é aquilo que eu sempre falo, falei agora há pouco. Você tem desafios e isso acaba te levando a patamares maiores. E o setor financeiro acabou puxando isso daí justamente porque lá fica, né? Não existe dinheiro físico praticamente, hoje o dinheiro é virtual. Né? Então existe e a proteção com isso acabou motivando a que tivesse uma evolução muito rápida. Quando eu e o Gera fazíamos sistema, Gera pode confirmar aí, a gente estava no início lá, ou talvez até na época do micro 30 horas que o Gera viveu, mas eu não estava nessa época, a preocupação era fazer funcionar. Acho que a preocupação era trazer as pessoas para os canais digitais. E não era nem a preocupação que tem hoje em tirar da agência, pela questão de, talvez, redução de custo, mas pela questão de realmente ter uma integração mais rápida. Agora, que nem o projeto que eu citei há pouco, né, de certificação digital, foi por volta de 2003, 2004, porque aí já começou a ter, né, quando você vai para a internet, alguém vai junto, o bandidinho vai junto, o bandido digital, e fala, opa, é fácil atacar isso daqui, é fácil desviar isso daqui. E aí começou a briga, né? Há que se dizer, né? Eu trabalhei mais no Internet Bank que pessoa jurídica, né? Então, há que se dizer que quando você trabalha com pessoa jurídica, o montante de perda financeira que você pode ter e o quanto isso pode trazer de ruim para a imagem, ainda mais num grande banco como era o Unibanco na época, é muito avassalador. Então, assim, a gente tinha grandes clientes lá, né? Que um deles, inclusive, falou assim: olha, precisa ser mais seguro, porque senão eu vou tirar minha carteira daqui e vou para outro lugar. E eu vejo que houve um movimento, eu não tenho como afirmar que foi o Unibanco que puxou isso, mas eu vejo que os bancos na época se uniram, né, e começaram cada um colocar suas ferramentas de segurança, porque houve uma preocupação, porque também tinha um efeito migração, né? Ou seja, você vai atacar um determinado banco, aquele banco está resistente, você vai ir no outro mais fraco, ou que pelo menos não seja mais tão A capacitado quanto. busca por vulnerabilidades, né? Vai se expandir. A busca por brechas, né? Onde que é mais fácil? O bandido, seja o físico ou virtual, ele não quer trabalho. Ele quer onde é mais fácil conseguir os objetivos dele. Então, isso fez com que todo o sistema financeiro começasse a evoluir, né? Em várias partes no quesito de segurança. E isso refletiu também, é importante dizer, internamente nas estruturas. Na época, o Unibanco tinha um Security Office, né? Mas mesmo esse Security Office, que basicamente no início era cadastrar regras de FIRE, alguma coisinha assim, começou a ganhar corpo. E quando se chegou no Itaú, que já tinha toda uma estrutura de segurança, a gente tomou contato com algo
bem grande, né? E aí a gente começou a olhar que outras empresas começaram a estruturar as áreas de segurança. E hoje, se você vê essas empresas, você vê que ela tem times fortíssimos, né? Você tem verdadeiros, assim, quase o que seria talvez há 20 anos atrás, como você falou, um departamento, hoje é apenas uma equipe que cuida de um assunto só de segurança. Então você tem IAM, você tem a parte de vazamento de dados, você tem a parte de criptografia, você tem a parte de coisa que também não tinha na época, né? Começou até hoje, já no final da década de 2000, que é a questão do código seguro, né? De você ter preocupação em entregar um código que não tinha vulnerabilidades, né? Porque na minha época a programação era o que? Era basicamente o que? ASP, alguma coisa mais simples. As linguagens foram evoluindo, os sistemas foram se tornando mais complexos, e aí, naturalmente, uma hora você começa a perder um pouco o controle. E aí também o bandido digital está sempre assim, opa, é ali que eu vou atacar. Então, houve um crescimento muito grande da segurança como um todo. Então, se a gente compara hoje uma equipe de segurança há 20 anos atrás, é, é, é incrível, é exponencial o crescimento que teve. Ale, você montou bastante a trajetória dos bancos, né? E a trajetória da tecnologia, né? E isso eu acompanhei com você. O banco de dados lá, a tabela de senhas, em Explain, né? A senha do sujeito era amor, né? Eu conseguia ler a senha na base de dados. E isso evoluiu, a gente fez as migrações de base de dados, migração de Sybase e vários outros processos. Mas quando você olha hoje, né, a quantidade de vazamentos que existem, eu queria que você apontasse por que, com tanta tecnologia, com tanta ferramenta, os vazamentos continuam tão grandes quanto antes. Olha, a minha opinião é uma coisa que eu sempre procuro catequizar, né? E falar. O elo mais fraco da segurança é e sempre será o ser humano. Eu vou dar um exemplo até que está acontecendo comigo. Eu recebi um e-mail, estou num processo de recolocação, né? Eu recebi e-mail de uma empresa X perguntando para mim assim, olha, aqui é um controle de qualidade da empresa X, né, de recolocação. Você foi abordado recentemente por alguém de advocacia, ou você foi abordado por alguém da parte de carreiras? E eu pensei assim, falei, puxa vida, pensando bem, eu fui. É, é comum, né, esses escritórios de advocacia de procurar, logo depois que você está buscando recolocação, e fazia meses que ninguém me contatava, e fui contatado. E aí, e também, do nada, eu fui inserido em 2 listas de WhatsApp, certo, de carreira. Olha, vamos dar uma aula gratuita. Gente, eu não forneci meu WhatsApp para essa pessoa. Então, assim, você fala, aonde que vazou isso? Essas pessoas foram lá dentro, fizeram uma invasão, hackearam o banco de dados, foram pegar meu telefone? Não. É certo, é sabido que, né, se a gente for na famosa e velha expressão da Santa Efigênia em São Paulo, a gente vai achar nosso CPF, etc., CD tudo espalhado lá, né? Então, ou seja, já é difícil controlar. Mas ali foi algo muito direcionado, né? Era pessoas que, exatamente, umas, de repente, sabendo que eu estava em processo de recolocação, querendo ver alguma questão jurídica, e outras querendo justamente assim, vamos alavancar sua carreira. Me assustou muito isso, porque é o seguinte, olha só como é interessante. Depois que eu comecei a trabalhar diretamente, assim, não vou citar nomes, né? É uma empresa X, famosa no mercado de recolocação, bem antiga, inclusive. Quando eu cadastrei meu currículo lá, foi depois que eu cadastrei meu currículo lá e começou a aparecer. Inclusive, eu vou responder essa pessoa, falar assim: olha, realmente começou. Eu vou perguntar diretamente: você teve algum vazamento de dados aí? Né? Então, ou seja, eu não vi hoje, por mais que você se automatize, você crie questões mitigatórias, tudo, em algum momento você vai ter o ser humano lá. Não tem jeito, em algum momento você vai ter pessoas com acesso privilegiado. Você pode colocar muitos fatores mitigantes, você pode colocar assim, para acessar uma determinada tabela do banco de dados, vou chutar, preciso de 2 senhas, de 2 pessoas. Tá bom, a senha não vai vazar porque é na rede interna, beleza. Mas e essas 2 pessoas? Não pode ter um certo conluio, né? Não vai longe. Esses dias aí mesmo, acho que foi no Oscar, né? Que como o Oscar vai ser
para quem está ouvindo essa gravação está sendo feita na sexta-feira anterior ao domingo, que será o Oscar. E já estavam lá falando coisas sobre, né, a Fernanda, né, que está concorrendo ao Oscar de melhor atriz. E coisas do tipo assim, vazou. Então, assim, por mais, não tem jeito, em algum momento você tem que ter por mais que você tenha controle de risco, sempre você tem um risco, né? E, Ale, o Gera comentou lá de sem armazenado em text plain, né? Quais são os mecanismos de fazer isso de forma segura? E aí eu vou colocar uma pergunta aqui. Fala sobre criptografia. Explica aí de forma simples ali, se isso também faz parte desse mecanismo. Bom, como vi recentemente no webinar, poderíamos falar 3 horas sobre isso. Perdão. Esqueci de fazer a regra básica quando você está falando no podcast, que é trazer uma garrafa d'água, mas está tudo bem. Então, assim, bom, você gravar hoje algo em text plain não faz mais sentido nenhum, né? O mundo hoje está se mudando, se voltando, graças ao bom Deus, para algo chamado autenticação forte, né? Que você tem 2 fatores de autenticação. Ou seja, você pega 2 fatores simples de autenticação, algo que você biometria, algo que você sabe que é a senha, né? Por exemplo, e combina essas 2 coisas, só para dar um exemplo simples, né? Para você ter uma autenticação forte. Já virou cultura nossa, né? Quem aqui, né? Hoje, quando vai fazer qualquer coisa, recebe um desafio-resposta. Ah, é você mesmo? Eu vou mandar no seu SMS um código para você ir lá um one-time password para você ir lá e se logar e fazer a segurança, né? Então, Tá assim, virando um mecanismo padrão, né, das aplicações, dos sistemas. Exatamente, mecanismo padrão. E aí eu queria até, assim, se a gente for falar de criptografia, é muito amplo, mas aí eu vou aproveitar para inserir um assunto interessante de criptografia, que não vi sendo muito praticado ainda, certo? Ou se é praticado, ninguém divulga, que é a criptografia homomórfica, né? Que é justamente você trabalhar o tempo todo com dado criptografado. Ou seja, se você vai fazer qualquer operação em cima do dado, você não tem que decriptografá-lo, e pode trabalhar criptografado, pode fazer uma validação com ele criptografado. Nesse caso, por exemplo, poderíamos pensar em criptografia homomórfica para proteger senhas. Mas, como eu disse, hoje a questão da senha, ela está um passo antes, né? Vamos usar o bom e velho keylogger, né? Você pega um keylogger lá, você pega tudo que a pessoa está fazendo, você pega ali, como é que fala? Na boca, né? Captura, né? Captura a ação dele antes de enviar, né? Antes de enviar. Inclusive, isso já não é de hoje, né? Se a gente for voltar lá atrás, aí o Gera vai lembrar, quando se começou essa questão de teclados virtuais, que nós temos hoje nos Internet Banks, e não é só do Itaú, ou na época do Unibanco, mas em qualquer um, já era justamente para mitigar esse risco, né? Mas ainda assim você pode ter outros assim mecanismos para de repente pegar a senha mesmo dessa maneira, e que aí você ou pegar de uma outra forma, que o mundo passou também a pensar na autenticação forte. Hoje a biometria é o mais confiável, né? Hoje em dia você pode usar a biometria inclusive nos apps dos bancos, né? Mas logicamente aí depende de um outro fator, né? O aparelho que você está utilizando, né? O celular, ele tem que ter esse suporte. Isso até me fez lembrar aquela pergunta que você tinha feito, Léo, né? Que quando a gente falava há 20 anos atrás, nem se sonhava em ter o celular, né? Em usar o celular como canal, né? E aí isso não foi preciso uma revolução na criação do smartphone, no surgimento do smartphone e na evolução dele para a gente fazer ter essa revolução. Apesar que na época tinha umas iniciativas, como é que era, Gera? Era o WAP, que se fazia por SMS? Isso, não, houve uma versão de SMS, né, que era a troca de mensagens, e depois teve uma versão WAP, né, que era um text, seria um text plain, né, mas era procedural, né. O que acontece hoje é muito mais evoluído em relação a tanto a criptografia, né, dos processos, quanto a autenticação, né, que misturou as coisas. Isso que é importante ressaltar, ou seja, nesse caso, foi preciso surgir a tecnologia
para que depois se surgisse o canal. E aí também entra um ponto interessante, uma curiosidade interessante. Na década de 2000, foi até por esse motivo que eu fui para o mestrado fazer, me interessei pela linha de pesquisa que tinha na época de criptografia, que tem a ver com criptografia com curvas elípticas, porque na época que acontecia, os celulares, né, os smartphones, eles ainda não tinham o poder de processamento que tem hoje. Então, ou seja, você aplicar uma criptografia tradicional, a chamada criptografia simétrica, ou seja, uma mesma chave para decriptar, outra para decriptar, além da toda a questão de segurança, você tinha também a questão de processamento. Os chips daquela época não eram poderosos o suficientes, não para não fazer a decriptografia, mas para processar grandes questões em que, na experiência do usuário, para que ele tivesse uma experiência legal de tempo de resposta, né? Então, da mesma maneira que o Apple, a tecnologia lá atrás que o Gera falou, também não deveria proporcionar uma experiência para o usuário. Imagine hoje, né? Quem não passou por isso, né? Talvez. Eu tinha que mandar mensagem para SMS lá com os dedinhos, você fazer uma mensagem naquela telinha desse tamanhozinho, né? Do seu telefone antigo, né? Era complicado. E depois veio o smartphone. Então, assim, mas o que aconteceu depois? Os celulares, os smartphones evoluíram tanto em processamento que hoje você, na palma da sua mão, você tem um microcomputador, né? Que, por exemplo, a criptografia com curvas elípticas, que era o grande approach, você ter chaves menores e um processamento mais rápido, deixou de ser uma prioridade. Então, isso mostra que, assim, às vezes a gente aposta numa tecnologia, né? Aposta numa direção e nem sempre sai conforme planejado. Né? Hoje em dia, por exemplo, o pessoal tem falado muito sobre criptografia pós-quântica, né? Deixa eu falar um pouquinho rapidamente sobre isso, porque também dá 3 horas de podcast, né? É um episódio à parte, né? Falar sobre o tema. É um episódio à parte, mas eu vou dar uma pincelada, porque isso é uma coisa que agora vai começar a ganhar muito foco, já estava ganhando, mas agora, ainda mais com a notícia aí da Microsoft, né? Mandando criou um primeiro chip quântico, né? Que na verdade eles falam que é como se fosse, eles fazem uma comparação interessante, é como se fosse o transistor, né, quântico, ou seja, com ele você vai escalar e fazer coisas maiores. Então, a questão da criptografia pós-quântica, que já estava tendo uma preocupação grande, tanto é que o ano passado, o NIST, acho que foi em agosto de 2024, finalmente determinou 3 padrões, né, de criptografia pós-quântica, né, são 3 algoritmos que eles padronizaram, assim como eles fizeram com a AES em 2000, que tinha vários concorrentes, e aí um deles, né, o algoritmo Hangel, se tornou o AES, o padrão para criptografia simétrica. Eles fizeram a mesma coisa o ano passado para 3 algoritmos de post-quantum cryptography. E o que é isso, né? O pessoal às vezes confunde criptografia quântica com pós-quântica, né? Bom, criptografia quântica é uma outra coisa, tem a ver mais com as propriedades fotônicas, fótons, né, da parte quântica, e geralmente você usa a aplicação dela para encriptar outras chaves, ou seja, ela não é usada para encriptar dados, e sim pequenos pedaços de dados, que nem você faz hoje com a criptografia simétrica, né? Você não encripta blocos de dados com uma criptografia assimétrica, né? Um RSA, por exemplo. Você encripta uma chave simétrica através de uma chave assimétrica. E a criptografia quântica, ela funciona mais ou menos no mesmo princípio. Então, o pessoal às vezes pensa que criptografia pós-quântica é uma criptografia melhor que a quântica. Não. O pós-quântico é o seguinte: imagine que você criou o computador quântico, que também aqui daria 3 horas só para falar de computação quântica. Vamos resumir o seguinte: o computador quântico vai fazer um processamento muito mais rápido das informações e com certeza quebraria muito rapidamente os chamados algoritmos clássicos de criptografia. Porque assim, o que é quebrar um algoritmo de criptografia clássico? É simplesmente você, em tempo que chamam um tempo aceitável, você testar todas as combinações possíveis, é um ataque de força bruta, você vai tentando tentativa e erro, até que você acha ou o texto em claro, ou você acha a chave. Né? Normalmente a chave. Então, assim, o segundo se preconiza, e de novo, é onde estão apontando, ainda não existe apenas estudos, não tem nada ainda materializado 100%, talvez em uma década, né, eles falam, um computador quântico viável seria possível de criar isso, né, de criar uma velocidade que quebraria os clássicos. Então, o pessoal começou a pensar, e não é de agora também, vem lá da década de 2000 também, criptografia pós-quântica, ou seja, suponha que o computador
quântico viável foi criado hoje. Pós esse computador, pós um chip quântico, que algoritmos teriam que seriam resistentes a eles, já que é sabido, e aí sim comprovado, que os algoritmos chamados clássicos, né, que eles usam muitos conceitos de permutação, de confusão, usa um negócio chamado S-box e tal, não resistiria. Então, isso é a criptografia pós-quântica, e aí existe todo um estudo em cima disso. E hoje o mundo está já procurando a dar passos antes em relação a isso. E uma coisa importante também a se pensar é o seguinte: não é apenas no algoritmo em si. Quando você pensa em criptografia, você tem que pensar no todo, no conjunto. Por exemplo, você tem o AES hoje, certo? Você tem um AES. O AES é baseado numa chave, né? Inclusive, existe um princípio que fala que a segurança está na chave, não no algoritmo, né? Então, assim, por isso que o algoritmo é público e conhecido, mas está na chave. Como é que você protege essa chave? Se você, de repente, usa algum processo em que você tem que, vamos supor, pegar a chave, segmentar em 3 partes, guardar num cofre, alguma coisa que é um processo que alguns lugares eu vejo que ainda pratica, né? Você tem uma interseção humana em algum momento, né? Ali você não pode ter uma vulnerabilidade e perder a chave. Então, ou seja, você tem que se preocupar com todo, né? Por isso que existem certificações, por isso que existe, como é que fala? Auditorias preocupados em você criar isso. Porque assim, ressalta-se, isso não é ruim. Às vezes você migrar de algo desse tipo para algo mais automatizado, talvez até na nuvem, isso leva muito tempo, é um processo, mas nesse meio tempo você tem que controlar aquilo lá. Então, quando você fala em criptografia, você fala em tudo ao redor desse ecossistema. E com a criptografia pós-quântica, você também tem que se pensar em tudo isso. Como vão ser os processos, né? Oi. Ale, quando você fala de criptografia pós-quântica, e aí várias coisas que estão, para mim, estão mais em estudos, quando a gente volta lá atrás com a certificação digital que você falou que foi utilizada lá no PJ, lá do Unibanco, né? E você olha hoje os processos, né, de comunicação que as empresas atuam, você percebe que a certificação digital não é utilizada na comunicação por e-mail hoje, né? Mesmo dentro de empresas, né? As pessoas não sabem o que é uma chave pública e uma chave privada. O que você entende, assim, você ter a tecnologia, né? Eu entendo que DNS-SEC e outros processos que são mais evoluídos não são de uso comum, né? O que falta para ter o uso comum, né, dessas tecnologias no mundo de hoje? Então, isso daí, Gera, é um negócio interessante, porque assim, quando a gente implantou lá no Internet Banking, era uma coisa nova. Então, assim como hoje em dia nós temos os ataques zero day, né? Acho que nós temos também as defesas zero day. Naquela época foi um zero day, porque os atacantes não estavam preparados para aquilo. Depois eles se adaptaram, e aí a gente teve que evoluir e começou a evolução. Mas hoje eu vejo que às vezes isso existe sim, certo? As empresas estão usando só que através de produtos, através de camadas maiores, né? Tudo bem, o DNSSEC é uma coisa que eu não. Não, motoqueiro. O DNSSEC, eu vejo que hoje algumas empresas ainda não praticam, mas às vezes por uma questão até, como eu falei, às vezes você migrar a sua estrutura, sua infraestrutura de um patamar para outro, isso pode gerar custos, isso pode gerar problemas, às vezes assim, ou pode ser um processo lento. E às vezes as pessoas colocam assim, né, é aquilo que a gente estava conversando até um dia, né, Gero, e você, num assunto aí particular, você isso é um negócio importante, que é uma lição da segurança, você aplicar segurança e o quanto isso pode impactar o negócio, porque não pode impactar o negócio. A segurança, ela tem que ser algo como a gente está falando aqui, algo totalmente transparente para a gente, né? Para quem está usando o negócio, né? E às vezes você fazer isso pode gerar esse impacto. Agora, o que é mais importante nisso tudo é o seguinte, né? É o conceito, né, de chave pública e chave privada, né? A certificação digital, ela endossa a chave pública para dizer que aquela chave pública é autêntica e tudo mais. E aí entra um negócio interessante.
Hoje em dia, tudo isso é feito por processos que ainda dependem de humanos, ou, não sei se isso eu desconheço mesmo, já está se utilizando alguma forma automatizada, alguma inteligência artificial, para se atestar que, por exemplo, se eu vou lá e requiro um certificado, a pessoa vai falar assim, esse é o Alexandre mesmo, está comprovado, o certificado é dele mesmo, né? Mas o interessante é que o conceito de chave pública e privada, você pode aplicar ele num ambiente mais controlado, independente de certificado digital. Então, eu sempre falava, a certificação digital é uma aplicação da criptografia, porque a criptografia você tem dois grandes universos, o simétrico e o assimétrico. E quando você fala em assimétrico, é uma chave para encriptar e outra para decriptar. É onde entra a chave pública e privada. Se você tem uma maneira de você estabelecer essa chave de uma maneira segura, controlada, de repente você não precisa do certificado, mas você tem a criptografia sendo usada nesse ponto. Ô, Ale, o papo tá legal, mas vamos falar um pouco dos seus desafios de carreira. Fala um pouco aí dessa área. E para quem quer entrar na área, eu acho que vai faltar profissional de segurança aí com tudo que você está falando. Deixa algumas dicas aí pro pessoal. Compartilha a sua experiência. Bom, o interessante que, assim, eu já fui abordado algumas vezes pelo chat do LinkedIn, né? E as pessoas perguntando, né, exatamente, aqui que eu devo fazer para entrar na área de segurança, né? E aí a resposta é uma resposta bem lá, a área do gera de direito. Depende. Depende do que você quer, porque é verdade, como eu falei, há anos atrás, né, quando você tinha as instituições tinham basicamente um security office, a segurança se baseava basicamente em firewalls ou no controle de acesso mínimo, né? Você simplesmente você sabia tudo de tudo. A pessoa poderia ser até um pouco mais versada em criptografia, poderia ser mais versada em controle de acesso, mas você acabava dominando tudo de segurança. Hoje, é possível você ter um profissional assim? Ainda é. Mas pensa assim, cada disciplina da segurança que você tem hoje, né? Você tem, por exemplo, como falei, a parte de vazamento de dados, você tem a parte de segurança de código, você tem a parte de criptografia, você tem a parte de cibersegurança, que envolve muitas coisas, né? Envolve você ter um blue team, red team, você testar vulnerabilidades, né? Ataques estáticos, enfim, quando você pensa em tudo que você pode ter, eu entendo que a pessoa tem que fazer assim, primeiro, o que você quer? Né? Porque quando você vai tirar as certificações, né, você tira um Security Plus ou um CISP, elas são generalistas. Então você tem que saber tudo de tudo. Eu penso assim, que nem eu vou tentar fazer uma comparação com medicina. Você tem um clínico geral, ele sabe tudo de tudo? Sabe. Ele vai lá, vai te avaliar. Mas eu tenho certeza que não vai ter um clínico geral que se você chegar com um problema sério de coração, ele vai te tratar. Vai falar assim, eu vou te encaminhar para um cardiologista, eu vou te encaminhar para um urologista, eu vou te encaminhar para um nefrologista, eu vou te encaminhar para um neurologista, vou te encaminhar para um psicólogo. Por quê? Porque existem pessoas especializadas nessa área. E a segurança da informação cresceu tanto nos últimos anos pelas necessidades que inerentes a ela em termos de defesa. E lembre-se, nós estamos falando o seguinte: um parênteses aqui, a segurança da informação tomou um patamar, um rumo também, ela como se bifurcou alguns anos atrás, porque nós estávamos trabalhando apenas em plataformas físicas, on-premise, como servidores. Com o advento das clouds, seja pública, privada ou híbrida, né? Mudou-se, não se mudou os conceitos de segurança, mas se mudou as tecnologias. Então, por exemplo, eu sou muito bom em criptografia, certo? Mas a minha formação em criptografia vem de hardwares físicos, como HSMs. E existe um tal de Cloud HSM. Ah, mas o Cloud HSM não é apenas o HSM na cloud? Depende. Em termos conceituais, sim. Mas na hora que você coloca a mão na massa para você desenvolver uma API para aquele cloud, e lembrando que nós temos cloud de vários fabricantes, a coisa começa a mudar de figura. Então, se você quer uma área ou outra, a minha recomendação é, primeiro, conhece-te a ti mesmo. Onde você quer focar, certo? Eu quero mexer com... Eu gosto muito desse negócio foi exatamente esse exemplo que eu dei para um rapaz que me procurou. Eu gosto muito de negócio assim de
de ataque, defesa, eu vejo alguns filmes, negócio de crime cibernético, né? Então beleza, vai parar de cibersegurança. Começa a estudar a parte de vulnerabilidades, começa a estudar a parte de teste de penetração, tal. Não, eu gosto muito da parte de processos, tal. Beleza, então você gosta de governança, vai estudar um pouco mais de governança, um pouco mais de processos, frameworks que tem. Eu gosto de, sei lá, de ajudar em tudo, eu gosto de saber um pouquinho de tudo. É difícil, mas então tá bom. Que tal então uma área de arquitetura de segurança da informação? Você vai ser um pouco generalista, mas ao mesmo tempo você vai poder navegar entre uma coisa e outra. Então depende muito do que você quer. O que você tem vários. Hoje, uma coisa que também está muito bom, Léo, é que assim. Você tem vários cursos acessíveis, você tem vários webinars, muitos de graça no YouTube, né? Tudo bem que quando é muito de graça, você não sabe, mas esse cara é bom ou não? Aí você também tem curso na Udemy, enfim, você tem muitas coisas que hoje que te facilitam. Referências, a gente tem bastante, né? Muita Exato. informação disponível. Fala, Gera, você ia perguntar alguma coisa? Ale, agora eu vou te fazer um desafio aí para você contar, né? Eu não sei se você participou, eu participei algumas vezes, né? De algumas crises no banco, né? Uhum. Quando tem uma crise qualquer de algum ataque, você já participou de algum, né? No comitê de crise, de algum incidente que você tenha tido atuado? Olha, já participei bastante, né, em vários, até numa época que eu estava trabalhando mesmo numa parte com uma ferramenta que ela foi até uma coisa interessante, porque eu trabalhava muito com criptografia e foi colocado para mim trabalhar com uma ferramenta que mais voltada para Blue Team, né, que era mais para defesa, né, que era segurança em endpoint, né. Então, cansei de participar em, às vezes, war rooms, tal, coisas com às vezes com a equipe de segurança ou às vezes com a própria ferramenta, né? Precisava da questão assim de tratar da ferramenta e tudo mais, né? Mas assim, sempre é assim, né? Quando você está num war room desse tipo, né? Você atua porque você é a pessoa de referência lá, mas você não atua sozinho, né? Às vezes, pelo menos os que eu participei, a solução não era dada por uma pessoa ou outra, geralmente era um consenso, até porque é comum nessas situações de crise alguém vem com uma ideia e o outro tem sempre alguém que fala assim, puxa, será que dá certo essa ideia? E começa a debater, porque às vezes é legal quando você tem outra pessoa que até fala assim, olha, essa ideia não é legal. Mas por que não é legal? E aí começa a conversar. E as pessoas que estão ao lado começam a refletir sobre o assunto. Então, respondendo a sua pergunta, já participei em algumas oportunidades. Eu diria que é um aprendizado, porque assim, apesar da pressão que você tem naquele momento para resolver um problema X em um tempo curto de tempo, ele te traz esse tipo de coisa te faz desenvolver uma coisa que a gente não falou muito aqui. A gente falou muito aqui de hard skills, né? A gente não falou muito de soft skills, né? E até eu aproveitar o gancho com esse rapaz que eu até dei conversei com ele pelo chat do LinkedIn, eu falei para ele, olha, quando você está começando em algo, né, também procure pensar no soft skill, né, em você ter calma, em você ter proatividade, em você ter sempre um pensamento positivo para resolver as coisas, porque quando você está numa situação de crise, isso eu já vi bastante, tá? Isso eu já vi bastante. É quase que 100% dos casos, a solução geralmente parte de alguém que está um pouco mais centrado e menos preocupado. Todo mundo está sob pressão, mas aquele que consegue lidar melhor com a pressão, né? E quando eu digo melhor, não quer dizer que vai estar zen lá, vai estar um monge budista no Nepal lá, fazendo no meio do war room, certo? Mas é que aquele que, assim, mesmo com a pressão, ele se sentindo pressionado, ele consegue ainda se controlar o suficiente para ir lá e ver algo que alguém não está vendo, né? Então eu diria que hoje, se eu for pensar, se eu fosse apostar, eu diria que assim, mais importante até que o conhecimento numa situação de crise é você ter soft skills que te permitam, inclusive, aplicar esses conhecimentos, saber e lembrar deles. Valeu, Ale. Muita informação aqui, hein? A gente vai falar de soft skill daqui a pouco. Vamos dar um pause aqui, 10 segundinhos. E agora, pessoal, Ale, a gente vai mudar um pouco o foco do nosso bate-papo. A gente vai falar do curiosidades do Ale, tudo bem? Vamos começar aí com um bate-papo mais descontraído, Gera? Vamos sim. Ale, eu sei que você já fez artes marciais, né? Minha filha também faz, tá?
Eu já apanhei dela nos treinos aqui. Mas o que você faz nas suas horas vagas? Bom, eu vou aproveitar essa pergunta para fazer uma outra catequização aqui, uma outra evangelização que eu acho muito importante. Os profissionais, e eu não falo só de segurança da informação em qualquer área, muitos deles não desenvolvem um lado B, um lado C, um lado D. Né? O que é isso? Geralmente, né, um profissional ele fica muito focado, né, na carreira e é natural, ainda mais uma área de segurança da informação, você está sempre se atualizando. Né? Mesmo no momento em que estou vivendo, eu estou me atualizando, eu estou assim pegando notícias, né? Surge alguma coisa de segurança, eu vou lá e aprendo. Tem a questão do, por exemplo, o Bruce Schneider, que é uma pessoa de referência nessa parte aí de segurança, ele começou mais com criptografia, né? Eu tenho até uma fotinha com ele quando ele esteve aqui no Brasil, lá em São Paulo. Eu sempre acompanho a newsletter dele, que ele hoje não fala só de criptografia, mas fala tudo de segurança, então fica a dica aí. Mas você também tem que reservar um tempo, né? Dividir seu tempo. Tudo bem, muitos têm família e também tem que dividir o tempo entre estudo pessoal e família. Mas eu incentivo muito a vocês a desenvolverem também um lado B, um lado C, um lado D que seja. Eu passei por isso. Por volta de 2007, eu estava numa questão bem complicada, porque assim, até 2005, 2006, eu estava somente com uma preocupação dentro do Unibanco, que era a área de internet. E aí eu me desafiei e falei assim, acho que eu vou para a área de arquitetura, né? Eu queria evoluir um pouco na carreira e tal. Só que ao mesmo tempo, naquela mesma época, aconteceu duas coisas boas na minha vida, mas desafiadoras. Eu entrei para o programa de mestrado da USP, eu não sabia o quão difícil era, o quanto ele é exigente, e eu estava com meu filho de 2 anos, né? E para quem tem filhos aqui sabe que até 1 ano e pouco, né? Tá beleza. Você aprende que os anticorpos da mãe ainda estão lá, mas basta colocar numa escolinha ou sair dessa garantia de fábrica da mãe, que é uma virose atrás de outra. A cada 15 dias você está lá no hospital, tal, você não dorme direito. Essas três coisas juntaram na minha vida ao mesmo tempo. Foi bem aquilo que a gente vê, né? The Perfect Storm, né? A tempestade perfeita. Juntou três coisas boas, né? Que é uma mudança de carreira, filho e o mestrado, que era meu sonho. Eu já tinha tentado fazer o mestrado no Instituto, como é que é? No IME, né? Não, Instituto de Matemática e Estatística da USP, mas eu acabei deixando porque eu não consegui acompanhar, era muito teórico, e depois de 10 anos quase eu consegui entrar no programa de mestrado da USP, né, da Escola Politécnica, então estava no auge. Só que, como é que fala o Homem-Aranha, né, grandes poderes demandam grandes responsabilidades. Então você ser pai, você ser um mestrando, e você está se desafiando a uma nova carreira, você tem muitos desafios. E isso juntou e isso me estourou psicologicamente, certo? Na época eu fui diagnosticado com início de síndrome do pânico. Então, ou seja, eu comecei a buscar, graças a Deus não tive que entrar em nenhum remédio, só entrei com homeopatia e tive que entrar na parte de terapia e tal. Mas a minha própria terapeuta falou assim, Alexandre, busque outras coisas também. Né? Naquela época eu já praticava artes marciais, eu intensifiquei meu treino de artes marciais, até porque um dia o meu antigo mestre, né, aqui no Kung Fu, que eu praticava, era Sifu, ele falou assim, Alexandre, você está vindo uma vez a cada 40 dias, eu vou te tirar do programa Black Belt. O que é o programa Black Belt? É um programa que você se comprometia com você mesmo, e você se comprometia com o mestre, com o Sifu, a ser faixa preta. E eu tirar daquilo seria uma desonra para mim, por assim dizer. Aí nessa época também eu comecei a me. Aí também não vou dizer que foi só coisa material. Eu me voltei muito para Deus, né? Na parte. Assim, eu estava numa igreja batista, né? E eu me voltei muito para Deus e comecei a trabalhar com crianças. E dali eu passei, depois trabalhei com crianças por 15 anos, evangelizando, catequizando, né? Então, e aí eu comecei a desenvolver outras coisas na minha vida, né? Que serviram de válvula de escape. Né? E isso me trouxe novamente o equilíbrio para que eu quero ressaltar que assim, em nenhum momento a peteca caiu. Graças a Deus, certo? Graças a isso mesmo a Deus, a peteca nunca caiu. Não fiquei devendo nada no serviço. Tanto é que eu acabei de comentar com vocês também que eu fechei todas as minhas disciplinas na pós com nota máxima, A, com uma única falta, e a família também super bem. Mas eu preciso, aquilo ali não perduraria mais 2, 3 anos, eu ia estourar de alguma maneira. Então eu consegui me reequilibrar e hoje eu sempre falo, profissional, qualquer área que você esteja, você
tem que ter válvulas de escapes, porque assim, não importa que seja banco, instituição financeira tem muitos desafios, mas qualquer outra indústria, pode ser até uma soft house que você trabalhe, sempre você vai ter pressão, sempre você vai ter desafios, sempre vai ter algo tirando o seu sono, sempre vão ter pessoas que gostam e que não gostam de você, então assim, você tem que saber lidar com isso, e isso se torna mais leve quando você tem um hobby, quando você tem um lado B. Pode ser fazer artes marciais, pode ser cantar, dançar, lógico, atividades aeróbicas. Eu vejo que hoje muita gente pratica corrida, né? E isso já é uma coisa que muitos, inclusive executivos, fazem, né? E isso é bom porque eles sabem que isso pode dar BO mesmo, né? E depois até eu acabei desenvolvendo também um lado B fantástico, foi o fato de criar, ser podcaster, né? Ou seja, mesmo que isso tenha acontecido em 2007, essa premissa de ter lado B, fazer alguma outra coisa, nunca deixou de me acompanhar, porque você sempre está diante de novos desafios, você está sempre diante de novas pressões, e você tem que estar sempre com isso. É aquilo que eu falei do soft skill agora há pouco. Você está quanto mais equilibrado você estiver numa situação de crise, sob pressão, e não só no profissional, mas talvez pessoal, quanto mais equilibrado você estiver, melhor e talvez mais rápido você saia daquela crise. Tá bom. Ô, Ale, agora conta pra gente um fato engraçado na sua carreira. Deixa eu perguntar antes, rapidinho, Gera. Fala aí. Antes do fato, o Ale comentou aí do fato de ele ser podcast, né? Podcaster. Eu acho que antes de você estar aqui nesse encontro aqui, você também participou aí das nossas apresentações anteriores, né? O Gera compartilhava áudio, feedback aí seus, então acho que você era um consultor aí paralelo, dando umas dicas, dando feedback de podcast, né? Fala um pouco aí de como que é esse seu lado B podcaster, né? Acho que você tem eu fiquei sabendo, eu vi umas coisas aqui que você compartilhou, bem interessantes. Depois você vai falar dessa coisa desastrosa aí que o Gera tá perguntando, mas vamos emendar. Então, vou tentar também ser breve, porque é uma história bem longa, mas assim, em 2022, aí eu tava bem, de carreira tal, né, não teve nenhuma necessidade assim, mas assim, eu sempre gostei de história, né, e eu sempre gostei da Antártica. Eu me desconectei e reconectei com ela várias vezes ao longo da minha vida, né, especialmente por conta da história de um explorador chamado Ernest Shackleton, né? E eu não vou contar aqui a história do Endurance e tal, mas para quem já ouviu falar, é a história de um navio que naufragou na Antártica e toda a tripulação liderada por Shackleton sobreviveu, milagrosamente, incrivelmente. E esse navio sempre foi o santo grau da arqueologia marinha, né? Mais desafiador achar ele, porque ele está naufragado na Antártica, né? No Mar de Weddell, num lugar que é coberto por gelo o ano inteiro, certo? Do que achar o Titanic. E aí, em 2022, eles fizeram uma tentativa em 2019, não deu certo, e em 2022 eles foram fazer uma nova tentativa. E isso ia começar a expedição no dia 5 de fevereiro de 2022, e na quinta-feira anterior, isso era no domingo, na quinta-feira anterior, deu na cabeça, eu vou criar um podcast, eu vou acompanhar a expedição. Eu ia acompanhar só mandando notícias da minha conta no X. Falei, por que eu não faço uma coisa bem feita? Eu vou criar um podcast. E aí, para resumir a história, né, eu acompanhei toda a expedição, né, obviamente nas horas vagas, né, obviamente nada atrapalhou meu serviço, nada atrapalhou a vida familiar, nas horas vagas, mas assim, quando digo horas vagas, assim, tipo assim, horários até assim, acabava o serviço, mesmo se tivesse trabalhado até mais tarde, logo em seguida eu já virava e ia fazer a cobertura da expedição. E eu tenho hoje ciência, né, já comprovei isso com pesquisas, que foi a única iniciativa privada no mundo que acompanhou de forma independente a expedição. E aí eu peguei gosto pelo podcast. E aí eu criei o Rumo Endurance Podcast especificamente para acompanhar a expedição. Na verdade, na época eu nem tinha essa intenção, queria continuar com ele para continuar falando sobre a Antártica. Quando eu vi que isso não cabia, eu criei o novo podcast, que hoje inclusive é uma marca registrada, que é o Antarcticast. O Rumo Endurance também é uma marca registrada. E criei esses dois projetos. E aí eu comecei a pegar gosto por podcast. Então não é à toa que eu tô aqui com o meu fone, o anti-puff aqui, para não ficar fazendo na gravação do Léo. Tem um E um micro setup aqui já todo pronto para customizado. isso. Justamente para oferecer para vocês, ouvintes do Teinossauros, a melhor qualidade possível em som e áudio, certo? Então, ou seja, a parte de narração também eu procurei aprimorar. Eu cheguei a
ter um apoio de uma assim, uma pessoa que deu umas dicas, né, na parte de como falar e tudo mais, né? Então, e aí, lógico, com a prática você vai se desenvolvendo. E, gente, eu posso garantir o seguinte: é tão gratificante e tão assim, descarregar as energias assim, gera até serotonina, quanto você fazer uma caminhada ou como fala, ou correr, é você falar. Vocês viram que eu falo demais, certo? Que eu gosto de falar. Então, antes de eu começar aqui a sessão, eu fiz o aquecimento vocal, tudo, só não fiz a regra básica de ter uma garrafinha d'água aqui, para as cordas vocais estarem sempre fluidificadas. E aí veio o que o Léo falou agora há pouco. Eu me interessei tanto pelo tema que aí eu comecei a estudar para criar um estúdio em casa e aprimorar a voz e tudo mais, né? Técnicas de narração e por aí vai. Então, se vocês quiserem, né, procurarem lá no YouTube, né, vocês vão me encontrar na Escola do Podcast, tem 2 vídeos meus, que até tá aí que o Léo tá colocando, né, onde num deles eu falo como eu criei na época um estúdio dentro de casa para gravar o Antarcticast. Agora com a mudança para Curitiba eu tenho que reconstruí-lo de outra maneira, e também como usar, como você fazer um podcast, que ferramentas usar e tudo mais. Então, isso é legal porque também não é só apenas um hobby, né? Ele te traz um conhecimento que antes você não tinha. Hoje não dá para viver disso, né? Mas não sei, no futuro eu posso pensar em talvez prestar serviço de narração, de locução, ou até mesmo uma consultoria para se criação de estúdios para quem queira fazer a mesma coisa que eu. Lógico, eu não vou aqui e falar assim, não, vou criar um estúdio, um projeto de um estúdio para uma banda. Não, existe bons profissionais para isso. Mas, de repente, aqueles que querem uma consultoria caseira, que fazer uma análise que nem eu fiz, eu posso prestar um serviço desse tipo. Então, é aquele lado B seu que uma hora pode ser também, você pode usar, usando uma palavra que se fala muito hoje em dia, você pode monetizar, né? Eu ia falar gerar renda, mas é o monetizar, né? Exato. E a gente vai colocar os links aí dos vídeos, eu assisti alguns muito legais, na descrição aí do vídeo a gente vai colocar, né? Fala, Gera, agora a pergunta aí. Vamos voltar para a pergunta. Tá em mudo. Tá- Você está, você está no mudo, Gera. Desculpa. Conta aí, Ale, um fato engraçado, desastroso que houve com você, que a gente passou juntos, né? Seja lá no Banco Azul ou no Banco Laranja. Um banco que eu imaginei que eu nunca ia chegar, entendeu? Como eu sempre falo, Gera, a gente não pode dizer não, né? A gente aliás, né, usando como é que fala? A sua descrição de banco laranja e banco azul, né? Quando chegamos no banco, não é essa história, mas assim, quando eu cheguei no banco laranja, eu vi muitas pessoas que tinham saído do banco azul para ir para o banco laranja, né? E falaram assim, puxa, voltamos a trabalhar juntos, né? Então a gente, como diz, né, o mundo dá voltas, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas assim, eu tenho uma história interessante, não vou dizer que é engraçada, mas é uma curiosidade. Aliás, eu falei do meus lado B, né? Outro lado que eu faço também, que me diverte muito, é cosplay, né? Então, quando tem a Comic Con Experience em São Paulo, eu vou de cosplay. Eu também tenho um lado que eu sou fã de Doctor Who, então geralmente eu vou fazendo cosplay de Doctor Who. E hoje eu tinha até a ideia de ter feito um cosplay, ou como eu chamo, cospobre, né? Porque você está sempre improvisando, mas como eu não tinha descoberto ainda onde é 25 de março aqui em Curitiba, aqui em São Paulo eu sei onde tem algumas lojas de fantasias, eu ia fazer um cospobre para abrir como o Dr. Grant do Jurassic Park, né? Porque assim, tem uma pessoa, né, muito querida que me ajudou muito na minha vida profissional dentro do Unibanco, né? Inclusive ela trabalhou na área de arquitetura, que isso eu faço questão de mencionar o nome, que é uma pessoa que eu gosto muito, que é o Eduardo Crivelli, e na época ele trabalhava na arquitetura, ele estava até saindo da arquitetura, estava indo para outros desafios também que ele tinha se imposto lá dentro do banco, e ele aconteceu um fato interessante, porque justamente quando a gente foi implantar o chaveirinho, né, o multissenha digital, nós estávamos usando uma tecnologia, né, que era única, só tinha um lugar no mundo que usava aquela tecnologia no mainframe, né? O próprio Itaú acho que já usava, mas usava na baixa plataforma, e o Unibanco estava usando no mainframe. Então nós tínhamos que lidar
né, com as pessoas, tentar mostrar como essa tecnologia funcionava, né, para as pessoas lá do que mexeu com o mainframe, né, e eu confesso que assim, não foi fácil a gente tentar convencer aquelas pessoas, né, porque mostrar, né, porque as pessoas estão muito acostumadas com o código COBOL, tal, como é que a segurança, como é que aquilo ali ia gerar um token que ia se materializar nisso daqui, certo? E ia prover uma segurança, mostrar toda essa cadeia, né, foi assim, interessante, a gente teve que conversar bastante. E quando a gente ia lá nesse local, que era no bloco C, no C3, né, um dia eu Tânia, cheguei. Isso, a Tânia, né? E tinha também outras pessoas lá. E aí, quando a gente chegou lá, tinha um relógio com um dinossauro. E eu não entendia por que tinha um dinossauro, né? Aí o pessoal, e aí eu vi que tinha dinossaurozinhos espalhados na mesa. Aliás, vocês tiram foto com dinossauro, que depois vocês tiram uma foto. Quando era em loco lá, tá? Eu achei um dinossauro de brinquedo aqui que eu salvei, tá? Tá aqui para tirar fotos depois, tá bom? E tinha uns dinossauros desse tipo lá. E aí o pessoal falou, né? Falou assim: é que aqui o pessoal é tão antigo, tá? São os dinossauros, né? E aí a gente teve um dia um embate lá, assim, porque assim, né? Quando você está em projetos grandes, inovadores, é natural, é totalmente natural, que atire a primeira pedra aqui, que foi propor um projeto inovador uma vez, e todo mundo aceitou de primeira e falou assim: vai funcionar 100%. Na verdade, se a gente pegar grandes nomes aí, como o próprio Steve Jobs foi mandado embora da Apple, cara. Então, assim, a empresa que ele criou. Então, assim, como é que você, quando vai provar uma coisa que sai do comum, sai da zona do conforto, é natural, até por uma questão de medo, né, de que não dá certo, tem muita responsabilidade envolvida, muita coisa envolvida, imagens e tudo mais, imagem da empresa, a pessoa fica relutante, ela fica com ressalvas, ela fica assim: cara, isso daí é cilada Bino, né? Então, quando teve uma conversa muito forte uma vez, que envolveu pessoas que não vou citar o nome aqui, não precisa, mas estava eu e o Crivelli. E aí a gente saiu de lá com uma certa vitória, né? Falei assim, conseguimos convencer, quebramos pelo menos o primeiro gelo, demos um passo importante para fazer o projeto acontecer. Aí o Crivelli falou assim: agora eu vou começar a chamar você de Dr. Grant. Por que Crivelli Dr. Grant, né? Aí até cai minha ficha que era o personagem vivido pelo Sanil em Parque dos Dinossauros, né? Eu ia até tentar colocar um chapéu, um lacinho aqui, a camisa dele, mas não consegui improvisar o cos pobre. Ele falou assim, porque a gente, né, você principalmente, teve que falar muito nesse momento para convencer uma pessoa X em específico, então a pessoa X acho que foi convencida por você, então você meio que dominou o dinossauro, certo? Então foi aí que, fazendo uma comparação com o Sanil, né, que é o Dr. Grant lá, que também domina os dinossauros no Jurassic Park, tudo, ele entende muito de dinossauros, né, consegue falar com propriedade, né? Então esse é um fato que, assim, legal, né, curioso, teve outros também que aconteceram, mas esse eu queria destacar porque me traz uma memória muito boa daquele projeto e dos momentos mesmo difíceis e desafiadores que a gente viveu para implantar o projeto. Esse foi um dia bem divertido. Tem tudo a ver aqui com o nosso canal, então, hein? Os dinossauros, lá atrás já se fazia isso, né? Exatamente. E Ale, acho que para fechar aqui, você comentou aí dos amigos, conexões, né? Acho que vai ter mais pessoas aí do nosso network que espero que venham aí, né? Uhum. Para fechar, fala o que você achou aqui do nosso papo, um feedback do canal em si, né? Acho que você tem acompanhado e deixa suas palavras finais aí. A gente Bom, agradece aí pela sua participação. eu que agradeço vocês deixarem falar bastante, né? Eu acho que melhor que isso, só se eu tivesse ido presencialmente, quando vocês tinham lá, acho que o estúdio na casa do Marcos, vocês têm ainda, não sei. E porque depois de uma dessa a gente ia sair para tomar uma tubaína, né? Eu não bebo. Está convidado para quando voltarmos. Então, se tiver um dia uma segunda rodada e quando voltarmos, estiver por volta de São Paulo lá, a gente se encontrar, porque o legal de programa de entrevista, de podcast, é legal você fazer, deu tudo certo e tal, mas é legal quando você depois termina, né? Eu já tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas em loco, motivo X aí, e você vai lá e começa a conversar, a confraternizar. Então, assim, eu agradeço muito o momento, né, de poder passar um pouco da minha experiência, uma vivência. Eu hoje, assim, fiquei feliz de poder falar dessa questão do lado B, da questão do soft skills, porque eu vejo que o mercado ele tem excelentes profissionais, excelentes pessoas, mas que às vezes, pela pressão, pelo dia a dia, pelo tanto que eles têm que encarar de desafios, acabam
caindo a produtividade, e às vezes você poderia manter isso simplesmente relaxando um pouco mais e tudo mais. E eu adoro falar de criptografia, né? Como é que fala? A minha principal praia, é uma coisa que eu tenho paixão por criptografia, né? Mas também tenho segurança no DNA, né? Eu sempre brinco que eu falo assim, a minha porta, todas as minhas portas sempre tiveram 3 trancas, né? Que é uma de contingência e uma se a contingência falhar, né? Quando eu era administrador de banco de dados, eu nem sabia que mexia com segurança, eu tinha 3 tipos de backups. Então, ou seja, a segurança sempre teve no meu DNA, né? Mas lógico, você também tem que. Essa é uma mensagem final que eu quero deixar, que eu acho que é o mais importante quando se fala de segurança. A segurança, ela é tão boa, você vê como quando a segurança ela é boa e está implementada, quando ninguém lembra dela. Ou seja para bem ou para mal. Então, ou seja, ela tem que ser eficiente o suficiente para que não dê problemas, mas ela não pode ser invasiva a ponto de que atrapalhe o negócio ou seja muito perceptível. E quando eu digo perceptível, às vezes você passa. Quem aqui também nunca passou por aqueles processos de validação intermináveis, ou que você está num determinado momento, o processo falha, você tem que começar de novo. Então, assim, a segurança tem que ser algo que tem que ser que nem, por exemplo, uma porta. Minha porta está lá fechada, eu sei que as trancas estão lá, e tá tudo bem, eu nem lembro dela, porque ela me protege, e se eu tiver que sair por ela, eu simplesmente giro uma chave e saio, ela não vai me atrapalhar. Eu não tenho que decorar códigos, né? Usando até eu gosto muito de filmes, né? Para quem lembra dos Incríveis, né? Aquele desenho, né? Tem uma hora que a Edna Moses, né? Ela vai fazer uma validação de segurança, valida tudo, né? Valida a retina, a boca, tal. Então, você tem que também então se preocupar com o negócio, né? Então, quando você fala de segurança, você tem que ter o equilíbrio em tudo, seja no hard skill quanto no soft skill. Eu lembro que uma vez, num desses projetos nossos, era dito que segurança tem que ser simples, né? Exato. Isso remete a uma frase que eu ouvi, não sei se de autoria dessa pessoa, mas que diz assim, né? Quando você tem um problema com várias soluções, a tendência é que a melhor seja mais simples. O que você está procurando lembrar, Gera, é um lema, né, de uma empresa que a gente trabalhou, que é assim, é simples ser seguro. Isso mesmo. É simples ser seguro. Vamos Boa. ver. Vamos ver o futuro. Valeu, Ale. E aí, Gera, o que você achou do nosso primeiro de hoje, do ano, né? Valeu, Ale. Agradeço muito. Espero estar junto com você de novo em outros desafios aí, tá bom? E o Léo também, que a gente sempre se encontra e cria, né, novidades aí para a gente mesmo. Desafios para nós mesmos, né? Um abraço. Exato. Fechou, pessoal. Valeu e nos vemos no próximo. Valeu. Cuidado com o dinossauro.